Bom lindeza. dia. Que Tô meio bom. descabelada. Você tá muito linda. Obrigada. Feliz demais de ter você aqui comigo, de você aceitar o convite, da gente estar juntinho aqui, né? De estar todas as meninas aqui com a gente. Muito Também tô obrigada. feliz, Lu. Sinta-se à vontade, meu amor. Que lindeza aí Obrigada. atrás de você colorida, hein? Eu amo as cores, né? Agora eu quero que você fique à vontade, que você fale de onde que você é, se é casada, se não é, onde que é seu ateliê, se é cantinho, se é... Quero saber tudo, não nos esconda nada. E fala muito aí, Combinadíssimo. né, do que você traz pra gente, que você tem facilitado muito, né? Bora lá, amiga, fica à vontade. Então, eu sou a Cíntia, do Facilita com Cíntia Tavares. Por muitos anos eu trabalhei no mundo corporativo. E aí, quando eu saí de São Paulo, eu precisei sair porque eu me divorciei. E foi um divórcio litigioso. Então, minha advogada falou, vá para o lugar mais longe que você conhece. E aí, eu fui para casa casa da minha irmã, que era em Minas. Eu morava em São Paulo, sou paulistana, né? Nasci lá na zona sul de São Paulo. E aí fui para 970 quilômetros de distância. E porque também o meu primeiro amor, meu primeiro e grande amor voltou, né? Ontem eu estava contando um pouquinho dessa história, que era o Alex, o chileno. Foi meu primeiro namorado. Ele foi para o Chile, nós ficamos 14 anos separados. Ele casou com outra pessoa, eu com outra pessoa. Os casamentos não deram certo. Ele me reencontrou 14 anos depois e voltou por minha causa. Quando ele voltou, a gente... É uma novela mexicana. Conta mais que a gente quer saber, a gente tá amando. Então, meu casamento não deu certo, do Alex também não deu. Ele ficou 14 anos tentando me encontrar enquanto ele estava casado, porque a verdade é que ele nunca me esqueceu. E aí, ele lembrou do endereço da casa que ele mandava carta, porque quando a gente começou a namorar em 96, em 96 não tinha celular, internet, não era desse jeito, né? É verdade. Telefone fixo, era preço de casa. As pessoas vendiam casa para comprar linhas telefônicas para poder alugar para ter renda. Era nessa época. A gente usava ficha de orelhão. Peraí, mas você é muito bebê, meu amor. Você quer saber? Nada, eu tenho 43. Para, menina, de enganar, gente. É sério? Eu tenho essa cara de bebê? É porque eu sorrio muito, gente. Fica a dica, hein, ó. Sorrir retarda envelhecimento precoce. É nóis. Eu também evita rugas. Eu também engano, viu, amiga? Então, tá vendo? E você também sorri, né, Lu? Muito. Tenho 3 filhos. O Matheus, meu primeiro casamento, tem 18. Voltou para São Paulo para fazer faculdade. E aí, com o Alex, meu chileno, meu herói, eu tenho 2. Uma menina de 10, que é a Melissa, e o Tuts, que é o Arthur, de 5. Você tem? Ai, que gostoso! Ai, amiga, toca aqui! Eu tenho uma Mel, amiga! Eu tenho também. A Mel é Lisa. Cada hora a gente chama de uma coisa. Ai, que delícia! É muito gostoso. E aí, assim, como eu tive que sair de São Paulo, então mudou tudo, o ambiente, né? Eu fui para Minas, a gente tentou surgir lá como empreendedora, a cidade era pequena, não deu certo. Vim para Aracaju, cheguei aqui, não conhecia nada nem ninguém. E aqui eu fiz o curso de patchwork e costura criativa. Na verdade, é patchwork. Você tá em Aracaju agora? Estou em Aracaju. Menina, olha só, que volta, né? Que volta. E foi assim, olha, sem medo, sem olhar para trás, sabe, Lu? Eu nunca tive medo de mudança. Eu acho que a mudança faz bem pra gente. Às vezes ficar apegado, criar raiz em determinadas situações ou lugares, pode fazer mal pra gente. E as mudanças trazem coisas novas, trazem coisas desconhecidas, coisas que dão medo, né? Mas também trazem coisas novas. E para mim foi maravilhoso me dar a oportunidade de sair de São Paulo, inventar cidades que eu não conhecia. Eu mudei 2 vezes de estado, né? E agora eu tô aqui no Nordeste, que terra linda esse lugar, adoro. Feliz. E aqui eu comecei o curso, né? Eu fiz 2 anos e meio de pet. E aí eu tava dando aula no estado, mas não quis continuar dando aula, porque eu tava grávida do Tutis quando eu cheguei aqui. E aí eu queria fazer alguma coisa em casa, porque eu tinha a Melissa, que era novinha, né? Tinha 4 anos.
Uhum. E aí eu fui fazer o curso de pet e eu me apaixonei pelo patchwork. Só que aqui no Nordeste, o patchwork, ele não é uma arte que as pessoas reconhecem tanto, porque aqui é muito calor, é tudo muita estrutura, né? E o patchwork, apesar dele hoje migrar, e ele até ter uma tendência muito forte da costura criativa dentro dele, o patchwork, a raiz é patchwork. E aí eu decidi migrar para a costura criativa para poder começar a surgir e viver do artesanato, né? E hoje eu sou professora dessa escola onde eu dei aula, sou professora presencial lá, e eu já faço patchwork e costura criativa há 7 anos quase, mas eu já costuro há uns 8, quase 9 anos. Que maravilha! Você falou do ateliê, então só rapidinho, né? Para não perder o foco. O ateliê eu comecei numa mesinha pequenininha, que era um banquinho, e colocava a máquina lá e puxava perto do sofá. Depois eu fui para a mesa, depois eu fui para dentro do meu quarto. E aí, depois de 5 anos que eu comecei a comprar os móveis, eu contratei um marceneiro, ele levou 1 ano para me entregar. Aí ele me entregava uma peça, eu ia e parcelava aquilo. E aí, como ele tinha coisa para fazer, né? Então, eu fiquei 1 ano pagando. E aí, eu consegui montar esse cantinho, que hoje é um ateliê. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar. Queremos. Tá bom, eu mostro sim. Então, é isso, né? Resumidamente. E a gente vai levando a vida, né, Lu? Eu falo muito isso, que as mudanças, elas às vezes levam a gente por caminhos que a gente não queria, não esperava, mas a gente vai descobrindo novas possibilidades. E é por isso que eu não tenho medo das mudanças, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imaginava que era capaz de fazer ou de aprender. E isso é tão gostoso, é tão bom a gente poder ter essa chance, não é? De aprender coisas novas, de perceber que a gente pode desenvolver novas habilidades e descobrir novas coisas, isso é lindo demais, eu acho muito gostoso. Eu comecei como artesã fazendo patchwork e migrei para costura criativa, e aí eu tinha, na verdade, já quando abriu a rede social, o Facebook, logo que abriu, eu montei um Facebook para mim chamado Arte Encanto. E o Arte Encanto era o único, tanto que foi, assim, do jeito que eu coloquei o nome, eu consegui cadastrar. Era o primeiro ateliê Arte Encanto do Brasil, era o meu. E aí, isso foi lá no comecinho mesmo, acho que em 2002, 2003, eu não lembro quando foi que surgiu, acho que 2004, mais ou menos. Mas é nessa época. E aí, eu fiquei muitos anos fazendo pet appliqué. Eu acho que muitas de nós que não fazem crochê, que começam na costura, começam no pet appliqué, né? Fiz bastante e aí, também. Eu só encontrava em revista, em banca de jornal. Não tinha muito acesso, não é? Comprava as coleções caríssimas, né? De pet appliqué. Comprei muito também. Pet appliqué, fuxico. A gente comprava essas revistas todas. Eu tenho ainda a coleção aqui em casa até hoje delas, que eu não me desfiz. Ah, maridão, meu filho, cada mudança que eu faço, ele quer jogar você é amiga mesmo. Meu marido quer jogar minhas revistas. Eu falei, me deixa ter minhas revistas. Pois é. E aí, no pet appliqué, eu fazia por hobby, mas a minha mãe, que tá aí também, sempre foi artesã. Minha avó era costureira. E minha mãe é assim, ela é o ápice do crochê, né? Tudo que precisar de agulha e linha, você dá pra ela que ela faz. Não tem uma técnica que ela não domine. Mas o crochê não é a minha especialidade. Ela já tentou me ensinar, mas não entra na minha cabeça como é que... Eu tenho que anotar, fazer os meus próprios códigos, e mesmo assim eu tenho que pegar o caderninho e começar lá a ler, entender o que foi que eu rabisquei. E assim, me custa muito entender o crochê. Mas aí eu fui migrando e fui crescendo no pet appliqué, fui desenvolvendo, né, a técnica da agulha virada, o pet appliqué em 2D, e comecei a fazer isso por hobby, porque eu trabalhava fora, eu fazia faculdade, e as pessoas começavam a comprar. Aí eu fiz pintura em madeira, fiz mosaico, fiz curso de scrapbooking. Todo mundo vai migrando, né? A gente vai descobrir. Fiz ponto cruz, trançado a fita, Mariander. Não sei se vocês lembram do Mariander, né? Não. Mariander
são figurinhas, são imagens pequenininhas que você constrói pano de prato, fralda bordada, que tem formato de peixinho, florzinha, navio, essas coisas. Você montava um cenário e colava com cola-pano. Foi daí que surgiu inventar a cola-pano, para colar Mariander. E aí fiz Mariander muito tempo. A minha mãe também, a gente fazia uns kits, eu vendia, ela vendia, e a gente fazia isso por hobby. Quando chegou aqui em Aracaju, eu comecei a perceber... E eu vendia muita coisa sem costurar nada, né? Ou eu pagava para alguém costurar para mim, eu fazia a aplicação e pagava, ou comprava já aquelas ecobags prontas de algodão cru, né? Para fazer a aplicação. Aí fazia aplicações lindas. Nossa, eu cansei de vender essas ecobags na faculdade, porque elas sustentam bastante peso, né? Algodão cru bem grosso. Vendia demais. Aí chegou aqui, eu resolvi mudar por causa do tudo. Eu queria ficar em casa e queria me especializar. A gente no artesanato, a gente vai percebendo que chega um momento que você precisa dar um passo a mais, né? Você precisa crescer. Foi quando eu entrei no curso. E aí o curso me fez abrir a mente para muita coisa, apesar da minha professora não ser o tipo de professora que ensinava a gente. Ela ensinava a gente com o pé na frente e outro atrás, porque ela tinha medo da gente passar dela, sabe? Não, é engraçado isso, né? Que acontece, né? Dá com uma mão e puxa com a outra. Que medo é esse, gente? Não, muito pelo contrário, né? A gente tem que ter um prazer tão grande e ver que o outro pode até fazer melhor e mais bonito que você. É muito gratificante isso. E outra, né? A gente, enquanto tá... Eu agora sou professora, eu entendo isso. Enquanto eu tô transferindo, eu tô ensinando, eu também tô aprendendo. Muito. E quem ensina é porque em algum momento aprendeu um pouco mais. Ou começou antes, né? Isso. Então, se a pessoa continua buscando conhecimento, ela continua na frente. De certa forma, se ela não para... ela sempre está um passo à frente para poder continuar ensinando ou continuar crescendo, né? Eu penso assim, mas ela por insegurança, porque ela sabe muito, mas ela não ensinava. Eu fiz 2 anos e meio de curso, não tinha necessidade, mas eu fiz. E aí eu saí de lá e fui convidada para no fim da aula, para essa mesma escola, dei aula no presídio feminino para meninas fazer o patchwork na mão, fiquei um tempo, a minha mãe também deu aula de crochê e amigurumi. E isso fez a gente, assim, abrir a mente para esse lado afetivo de que muitas pessoas estão no artesanato ou ingressam no artesanato pela necessidade de ocupar a mente, pela necessidade de uma terapia. E aí essa terapia, essa ocupação vira uma fonte de renda. Verdade. Só que muitas vezes a gente não se especializa, né? A gente não busca aprender um pouquinho mais porque a gente não desenvolveu esse olhar, essa percepção de dar um passinho mais alto. E isso tem a ver com a nossa cultura brasileira. Nós não somos acostumados, educados para empreender, né? Não mesmo. A nossa cultura não ensina a gente a buscar esse degrau. Que podia aprender desde o ensino fundamental, né? Podia. A diferença, não que todos precisam ser empreendedores, mas isso faz a diferença na vida da gente. Super, porque, olha, desde coisas simples, por exemplo, habilidades, trocar um botão, coisas assim, na aula de artes, por exemplo, né? Trabalhar as cores com pintura, a gente já sabe que faz. Mas coisas que levam para o artesanato é importante, dança, música. Nos outros países é assim, né? Por exemplo, o Alice, que é chileno, lá no país dele, desde pequeno, música e artes manuais. Mas isso se perdeu, não é, Cíntia? Isso tinha antigamente. Antigamente. Mas, criou não sei, uma cultura, uma mentalidade que o que é feito com a mão é inferior. Que o que tem só valor é o intelecto. Então, quem trabalhava com as mãos, né, que remete à escravidão, ao trabalho só manual, então ficou meio que desvalorizado, né? E muito pelo contrário, né? Lembra, né, minha mãe, não sei, eu acho que sua mãe também, eles tinham na escola aula de bordado, de prendas domésticas, olha só. Mas tinha muito que isso daí se perdeu. E hoje está retornando tudo isso. Eu acho que muitas pessoas, inclusive que ficaram desempregadas, falaram, o que eu posso fazer com as minhas mãos? Onde que eu posso desenvolver? Muita gente acabou migrando para o artesanato, para a costura criativa, não é? Isso mesmo.
E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho, e aí o Facilita, aí eu mudei o nome, né? Que a gente vai falando, vai falando. Aí eu mudei o nome, quando eu procurei, eu não sei porque me deu um insight, vou procurar, aí fica a dica para vocês, meninas. Se vocês escolheram um nome para o ateliê de vocês, que é muito comum, pense e repense se vale a pena continuar com esse nome. Porque tem você e mais 1.975.000 pessoas com o mesmo nome, e como é que a pessoa vai encontrar você? Me fala. É verdade. Com esse pensamento, eu falei assim, deixa eu ver como é que tá. Se a pessoa quiser me encontrar na internet, como é que ela vai me achar? Quando eu procurei, coloquei lá Arte Encanto, apareceu eu mais 1.975.000 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso continuar com esse nome, porque eu não sou eu. Tem eu e mais um monte de gente. E aí eu falei, como é que eu vou pôr um nome que defina quem eu sou e que tem a ver comigo? Aí passei para Ateliê Cíntia Tavares. Aí fiquei um bom tempo divulgando, fazendo, né? Eu mesma fiz essa parte de divulgar, de transição, mas contratei uma pessoa para fazer a logo. Fiz a logo, fiquei uns 2 anos juntando dinheiro para pagar essa logo, porque alguns anos atrás era bem caro, né? Fazer mascotinha, essas coisas. Fiz tudo direitinho, fiz o Ateliê Cíntia Tavares. E aí eu comecei a fazer de tudo. Só que aí o que aconteceu, Lu? Que é uma coisa que hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas como você, a Diana, a Lu Jaber, né? A Grazi com o Tuca e com a Costura da Felicidade, que são mentoras que ajudam a gente, direcionam a gente a entender o que a gente pode fazer para crescer. E aí, o que aconteceu? A gente percebe que se a gente não começa a consolidar a nossa marca, a gente não consegue nichar, virar referência a alguma coisa, a gente não tem assim, a gente não se torna referência, as pessoas não têm uma impressão única da gente. Então eu fazia assim, eu ainda fazia pintura em madeira, eu fazia aplicação ainda, eu costurava, eu fazia coisa para banheiro, coisa para bebê, coisa para cozinha, coisa para mulher, coisa para homem, bolsa. Eu fazia de tudo. Eu falava assim, a pessoa, você faz? Eu falava assim, ó, se não for roupa, eu faço. Eu já tinha uma frase pronta. Eu detesto fazer roupa. Mas aí eu comecei a perceber que eu não tinha uma identidade. Se você olhar lá o meu Instagram de alguns anos atrás, vai ter de tudo, vai ter madeira, vai ter um monte de coisa. Sempre foi bonitinho, a foto sempre foi organizadinha, lógico que a gente vai melhorando, mas não tinha referência. Eu me olhava, e aí é isso, outra coisa que é nosso instinto, né? Que fala assim, peraí, deixa eu fazer uma autoanálise. Eu tenho o hábito de fazer essas minhas análises aí, e eu comecei a olhar e falei, cara, eu não tenho uma referência, eu não tenho identidade. As minhas peças têm cor, as minhas peças têm textura, minhas peças sempre têm um badulaque, um penduricalho. Era a minha identidade, mas assim, eu não podia fazer isso numa peça de bebê, não podia fazer isso numa peça para homem ou para cozinha. E aí eu comecei a entender que o meu nicho era acessórios e femininos, né? Bolsas e utilitários femininos, porque era o que eu amava fazer. E as outras coisas eu ficava assim, tá lindo, mas eu não me dava assim aquela... Sabe aquela coisa gostosa de você fazer coisa de bebê? Eu fazia coisas lindas, mas eu olhava assim, eu ficava cansada, aquilo me cansava, sabe? E aí, quando eu entregar, eu ficava assim, eu não posso dizer que foi feito com muito amor, porque eu me senti muito cansada, ou às vezes muito até estressada para finalizar. Mas você foi se descobrindo aos poucos, né, Cíntia? Sim. Isso foi um processo. Porque isso indica também para as meninas dessa cobrança e dessa angústia que você tem que definir o nicho o quanto antes possível. Eu acho que a gente precisa um pouco com calma com isso, porque... e perceber o que você sente. Nada impede de você achar que é uma coisa e depois mudar para outra, mas daí é um outro processo. Com certeza. Que às vezes você já captou clientes, um monte de coisa aconteceu. Então é melhor que você tenha um pouco mais de calma. Sinta, é isso que você está falando. Envolva o seu sentimento e sente aquilo que dá aquele calorzinho gostoso no coração, né? Verdade. Aquela escolha que te deixa em paz e tranquila. Não aquilo, vou ter que fazer isso de novo? Não, gente, cobrança não. Acordar para fazer aquela bolsa de maternidade que me dá um trabalho medonho? É isso? Então tá legal. Então você se deu esse tempo, né? Isso é muito importante. Sim.
Então, e é uma coisa que eu sou uma pessoa que eu fui desenvolvendo essas percepções da vida na minha vida. Sim, sim. Eu começo, e fica a dica aí para vocês, meninas, percebam as impressões que vocês têm das coisas e das pessoas na vida de vocês. É muito Quando a importante. gente percebe isso, a gente primeiro começa a se conhecer, porque aí você começa a nomear. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto mais ou menos. Isso aqui eu amo, isso aqui eu odeio. Isso aqui eu posso fazer, mas ainda me custa, mas eu quero aprender. Isso eu posso fazer, mas eu não quero aprender. São percepções diferentes que a gente tem. E foi isso que começou a me levar para o caminho de trazer essa identidade nas minhas peças, né? E aí eu comecei a pensar assim, poxa vida, eu sei o que eu quero fazer, eu comecei a migrar, comecei a recusar encomendas de coisas que eu não queria e passava para as minhas colegas. Coisas de cozinha que eu não queria, passava para uma colega que eu sabia que fazia super bem e ia fazer com o amor que eu fazia minhas bolsas. E isso a gente vai indicando aos colegas e a gente cresce junto. A gente dá a mão e caminha, não tem que ser concorrente, gente. Porque por mais, se só tivesse eu no mundo fazendo bolsa, eu não ia dar conta de fazer. Precisa ter mais 15 milhões de pessoas fazendo, porque quantas pessoas? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? É verdade. E eu não vendo só. Hoje a gente vende aqui, talvez você venda só para sua cidade, talvez só para o seu bairro, mas se você está no Instagram, porque você está aqui, você pode vender para as pessoas no seu estado, que é maior que a tua cidade, no teu país e fora do teu país. Então, isso não tem fronteiras, né? O nosso trabalho não tem fronteira. Alguém pode estar lá na China agora assistindo essa live, ou pode assistir amanhã ou daqui a um ano. Então, o teu trabalho não acabou aí onde você terminou de postar a foto, ele só começou aí. O trabalho depois da produção, né? Eu quero dizer. Verdade, verdade. Ele começa depois que você posta. E aí você expande para o mundo todo. Então, essa visão começou a me abrir a mente. E com isso eu fiz um curso com a Lu Jaber, né? Ela veio aqui para Aracaju, eu fiz vários cursos dela presencial. E aí depois eu entrei no Lucrativas. E aí foi assim que virou a minha chavinha no sentido de, peraí, eu posso ensinar também. Eu já estava ensinando na presencial, mas eu posso ensinar também no online. Eu posso falar para as pessoas que elas podem sim escolher um nicho baseado no coração. Não assim, será que isso aqui vende mais? Será que eu vou ter mais retorno financeiro com isso? Porque você consegue fazer isso um mês, você consegue fazer isso 6 meses, 1 ano. No segundo ano, você já não tem mais brilho no olhar. E aí, aquele dinheiro que estava entrando com sacrifício para você não vê mais graça nele, porque ele não vai mais preencher o teu espaço. Ele não vai mais preencher o vazio que está dentro de você, que começou a crescer. Porque você faz sem amor. Né, Cíntia? Não tem fluidez, boa, né? É porque precisa de uma energia boa para tudo, né? Precisa. Pôr carinho no bolo que você faz, que as pessoas vão comer felizes. E, inclusive, nisso também precisa dessa energia boa. Precisa. Em tudo que a gente faz. E o formato do nosso país mudou, né, Lu? Principalmente depois da pandemia. Antigamente, era muito bom você ser empregado de uma empresa grande ou passar no concurso público, né? Eram essas duas coisas o foco. Hoje em dia, depois que a pandemia começou, as pessoas migraram muito para o empreendedorismo, muito mesmo. Então, tem gente empreendendo de tudo que a gente possa imaginar. Coisas que a gente nem imaginou. Tem gente organizando festa de cachorro, que a pessoa vai na tua casa e faz a festa. Tem gente que faz comida para cachorro, faz delivery de comidinha para cachorro. Olha só. Pet. Então você vê como cria nova mudança também faz bem. É isso que eu quero dizer. As mudanças fazem bem. Não tenha medo das mudanças, gente que está assistindo. As mudanças trazem sim medo. A gente tem medo do desconhecido, mas eu posso garantir para você que a expectativa que a gente cria dentro da gente é que faz o medo tomar uma proporção, uma potência maior do que aquela situação realmente tem. Como, por exemplo, aparecer no story, fazer uma live, né? Então, todas nós podemos abrir uma live e pegar o produto e falar assim, olha, vocês estão vendo essa peça aqui? Ela tem o zíper assim, assim, assado. A live pode ter 5 minutos. Você está mostrando a tua peça. Você não precisa ter medo de fazer isso, entendeu? Que nem a Paty do Cerrado, que ela tá fazendo live assim. Quem não conhece, vai lá conhecer o perfil dela.
É muito legal. A Amparo faz a live assim, que tá aí do Original Arts, né? A Raquel também, do Bairrandeiro. Então, são pessoas que abrem live assim de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos e falam: olha, isso aqui você vai usar assim. Põe peça, tira peça e mostra peça. É muito legal. Vocês não precisam falar assim: ah, não, eu não sou influencer. Você não precisa ser influencer. Querendo ou não, se você está no Instagram, você é influencer, né? Porque você está criando uma comunidade que segue você, que apoia você, que gosta do seu trabalho, e isso é influenciar. Então, a gente precisa começar a nomear as coisas na nossa vida para a gente começar a tomar postura do que a gente quer. Se eu empreendo, eu sou uma empreendedora. Se eu vendo, eu sou uma empreendedora. Então, que postura eu tenho que ter? Eu tenho que ter essa postura. E ser empreendedora do meu trabalho dá muito trabalho. É noite mal dormida, às vezes é noite sem dormir, às vezes é 1 zilhão de coisas para fazer, é cobrança porque a gente se cobra demais, mas se a gente organiza com calma, a gente consegue. E outra coisa que é importante, a gente não precisa resolver todos os problemas no mesmo dia, nem no mesmo minuto, nem na mesma hora. A gente pode nomear, entender quais são os prioritários, quais são os mais urgentes, e a gente vai resolvendo à medida que a gente tem tempo, maturidade, habilidade para resolver. E se você não tem o tempo, a maturidade, a habilidade, você vai entender que precisa resolver e vai buscar a ferramenta para resolver, É verdade. né? Então, isso é importante a gente entender. Por isso que eu gosto das percepções. Porque as percepções fazem a gente situar onde a gente está para entender onde a gente quer chegar. E aí a gente consegue. Porque você sabe exatamente onde você está acertando e sabe também onde você está errando. E essa autoanálise é que vai fazer a gente alcançar o resultado, né? Que descabelada que eu tô. Tá ótima. Tá ótimo. Mas para isso, né, Cíntia, tem que estar aberta para isso, né? Se dá essa chance e dá um passo, que nem você falou, sem se cobrar demais. Muitas ainda, ai, tenho vergonha, eu quero. Não precisa aparecer você, apareça a peça, né? Faça aparece. Apareça falando, sem aparecer, sem aparecer não você. Precisa ser, não começa todo dia. Faça 2 vezes por semana e aos pouquinhos você vai criando esse espaço, que todo mundo teve o primeiro passo. Né? Todo mundo já pegou a primeira vez na linha, na agulha, colocou a primeira postagem no Instagram. Ninguém começa lá com 1.000, com 2.000 seguidores. Começa com o primeiro, que às vezes é o maridão, às vezes é o filho, né? E verdade. Devagarzinho. O grande problema, às vezes, é você só olhar, ficar olhando, é o palco do outro. Nossa, que vida perfeita. Nossa, que peças perfeitas. Que postagens maravilhosas. Ah, a minha não dá certo. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas tem um bastidor. Tem uma vida lá atrás. Teve muito trabalho. Muito, que nem você falou, noite sem dormir. Teve muito material perdido. Muito investimento. Dores de cabeça, vontade de desistir. Todo mundo tem. Mas a gente só olha o quê? O palco do outro. Tá na hora da gente isso não adianta. Pensar que, assim como nós temos o nosso bastidor, que às vezes é dolorido, o outro tem também. A gente deve olhar lá e inspirar. Vamos nos inspirar. Ó, que nem essa live tá enchendo a gente de inspiração. Terminou? O que eu posso fazer para fazer diferente daqui a pouco, né? O que eu posso melhorar? Não ficar esperando a segunda-feira. Não, hoje mesmo acabou a live. O que a Cíntia falou para mim que eu posso já, terminou a live, já colocar em prática? Prática. Saber não fazer é a mesma coisa que não saber. É o que eu falo sempre. Conhecimento absorvido sem ser aplicado é conhecimento obsoleto. E conhecimento obsoleto, apesar dele não ocupar espaço, ele também faz a gente esvaziando. Porque a gente sabe que sabe, mas não faz. A gente vai perdendo a graça, o brilho, né? E aí a gente não tem mais vontade, e é isso que faz a gente desmotivar, é isso que faz a gente querer ficar no sofá, é isso que faz a gente não querer sair da cama, porque a gente tem uma habilidade, cada uma de nós tem. Todos nós, sem exceção. Qualquer pessoa na face da Terra que nasceu tem seus dons, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, tem as habilidades, hereditárias ou não, cada um de nós nasceu com alguma coisa. Alguns optaram por aflorar isso, desenvolver isso,
Mas não quer dizer que porque nasceu com a gente não precisa melhorar e desenvolver. Verdade. Todos nós precisamos aprender mais. A gente precisa buscar conhecimento para ser autoridade. Eu não quero ser, gente. E o artesanato hoje, todo mundo fala assim, ah, mas as pessoas não valorizam. Não, elas valorizam. Quem não valoriza somos nós. Verdade. Eu não valorizo o meu artesanato, porque se a pessoa pede um descontinho, a gente fica assim, ah, eu vou dar, porque eu preciso vender. Quando você pensa, vou vender mais barato que você precisa vender, você não está valorizando. E é você e pessoas como você e como eu também, porque eu comecei fazendo isso, que fizeram o artesanato se desvalorizar. Então, o artesanato não se desvalorizou porque o primeiro foi vender e o outro foi comprar e achou caro. Não. O artesanato se desvalorizou quando o outro foi comprar e falou assim, ah, você dá um descontinho, você faz mais barato? E você falou, eu faço. E aí começou a desvalorizar. Começa então, na gente, né, Cíntia? Começa na gente. Começa com o nosso olhar. É. O meu olhar vai me posicionar. E a gente tem a gente tem a vida que a gente merece, porque se a gente acha que merece mais, a gente busca mais. Se a gente acha que tá bom, a gente fica onde tá, né? Então, a gente precisa entender isso. Aí você fala assim, ah, mas que nem eu moro no Nordeste. Todo mundo sabe, quem não tá no Nordeste, que quando você for vender alguma coisa, vamos dizer assim, porque, infelizmente, tem os preconceitos que as pessoas colocam, né? Que a gente sabe que tem fora daqui, porque eu já morei em outros grandes estados, e eu sei que tem. Aí você chega aqui e você vê que isso aqui, a pessoa internaliza isso. A pessoa internaliza as situações ou as reações das outras pessoas, ela acaba buscando, trazendo aquilo para a vida dela. E não é assim. Quando você se posiciona, eu nunca vendi o meu artesanato baratinho, porque apesar de não saber precificar no começo, eu entendia que eu tinha que pôr porcentagem do meu aluguel, da minha luz, da minha água. Eu não sabia da degradação da minha máquina. Porque se minha máquina quebrava, eu às vezes não tinha dinheiro para poder pagar a reforma ou a compra dela. Mas você então, já isso tinha, tudo a gente tem que embutir. Você estudar sobre isso, mas você já tinha noção. Eu tinha noção, porque a gente não gasta energia. De onde que a energia se paga, gente? Não se paga, né? Meu pai não é dono, aqui é Energisa, meu pai não é dono da Energisa. E mesmo que fosse, ele ia ter que pagar também, porque aquilo foi consumido. Claro. Então, é esse olhar de entender que o seu trabalho não é só sentar na máquina e costurar, ou sair de casa e comprar, ou só cortar o tecido. O seu trabalho é pagar a luz, pagar a água, pagar a energia, a internet que você conversa com o seu cliente e que você precisa para postar. Isso tudo tem que estar embutido nas suas peças. As pessoas não fazem isso, porque elas não fazem isso, elas não sabem cobrar. Então, eu ia, por exemplo, para uma feira, eu vendia a necessaire por 42. A mesma pessoa na minha frente estava vendendo a mesma necessaire do mesmo tamanho. A mesma não, porque eu sempre usei tecido bom. Sempre usei tecido importado, ou nacional, digital, sempre usei. A pessoa comprava o tecido Testolene, vai de R$ 7,90, R$ 9,90, né? Que é misto bem ruimzinho. Fuleirinho. E a pessoa vendia para o cliente que não tem o olhar de qualidade, é a mesma necessaire. Ela vendia a mesma por 25, por 18, entendeu? Só que eu sabia que o cliente que comprava com ela ia lavar uma vez e ia desbotar. Que o zíper ia esgarçar, porque a costura às vezes está bem feito, porque não é porque a pessoa usa um material ruim que ela não costura mal. A gente tem que saber separar. Mas o material do tecido ia esgarçar, porque esse tecido tem fibra aberta, ele vai abrir, ele vai ficar enrugado, vai dar barriguinha, entendeu? Então a pessoa vende, mas ela vende uma vez para a mesma pessoa. E se essa pessoa que comprou tiver a oportunidade de falar, vai falar mal e vai dizer, não compre naquela mulher, entendeu? Pronto. Esse cliente não volta nunca mais, acabou. Porque é isso que a gente tem que entender, que a gente tem que entender todo o processo. Eu falo sempre isso, entenda o processo do seu produto de qualidade. Desde a hora que você senta lá, que você valoriza a hora que você está desenvolvendo o projeto, que você sai para comprar e saber a matéria-prima que você está utilizando, o processo que você está fazendo, se você está trocando a linha quando necessário, né? Que, dependendo do material, trocar agulha se necessário, mexer na tensão, é tantos detalhes, a matéria-prima, tudo, até entregar para o cliente. Você conhece o processo, então você já começa a valorizar. Agora, se você não entende, não conhece o processo,
como é que você vai passar isso para o outro? É tão importante Verdade. conhecer isso, porque tudo isso faz o diferencial do nosso trabalho. É o que você falou, Ai, talvez a outra ali, nem do processo ela entende. Ela pega em qualquer lugar, ela faz a costura bem feita, mas ela não conhece todo o processo, que é importante. Você já tinha esse olhar mesmo sem estudar, né? sim. E isso tá de graça pra gente, porque é o tempo todo, né? Se você ter olhos para ver e atenção para isso, você começa a aprender sim. E vai aplicar isso na sua Começa. vida. Começa. E a gente usa, né? Eu sempre usei minhas peças. Gente, já vendi muita peça em ônibus. Falei ontem, estava na live do Lucas da Expressão do Artes. Cansei de vender peça em ônibus, de eu estar com bolsa minha. E eu cheguei uma vez, eu abri. Mochila, a bolsa cheia de peça. Eu tinha cartãozinho de visita, uma vez eu distribuí cartão de visita para o ônibus inteiro. Entrei e falei assim, a pessoa, nossa, que lindo onde você comprou. Eu falei, sou eu que faço, eu já abro a boca para dizer, né? Sou eu que faço. Você quer um cartãozinho? O maior prazer do mundo de abrir a bolsa e tirar o meu cartão. Aí a outra falou assim, eu quero. Eu falei, então já que ela quer, eu vou distribuir para todo mundo. Vai que, né? Em fila de espera, já vendi também. Então, nós precisamos entender que nós somos a nossa vitrine, nós somos. Sim. Porque assim, eu não sou a minha marca que sou eu. A gente tem que entender isso, né? Porque a minha marca ou o que eu faço tem que ter o meu olhar. E é assim que a gente vai trazendo autoridade, segurança e com certeza trazendo assim o jeito autoral da gente fazer peça. Porque a gente olha na internet hoje, tá todo mundo usando o mesmo tecido, com o mesmo fecho, com a mesma cor, com o mesmo... Tá todo mundo fazendo igual. Qual é a diferença entre comprar de você e quem tá vendendo do seu lado? Entenda isso, você precisa criar o teu espaço. E como é que você cria o teu espaço? Trazendo o teu olhar, uma percepção tua, uma identidade sua. Mesmo que você, por exemplo, porque assim, quem não modela, compra projeto, compra molde, né? Se você não modela ainda, pense em um dia fazer um curso de modelagem, tá? Para você começar a desenvolver suas próprias peças. Esse é um olhar de empreendedor. Você quer ter a sua marca, porque é diferente. Eu quero ser um ateliê que empreende, ou eu quero ser uma marca que empreende, né? E é isso, a gente precisa ter esse olhar de querer sempre dar um passo a mais. Eu conquistei o espaço onde eu estou agora, aí pensa, fiquei lá um ano, porque a gente também não pode chegar lá num dia e no dia seguinte querer dar um passo a mais, não. Isso. A gente precisa de experiência, de maturidade para sustentar a nossa posição. A gente chegou nessa posição que a gente quer, como é que eu faço para alçar um voo maior, né? Como é que eu faço? Então, a gente tem que calcular isso também. E aí, o que acontece? A gente começa a dar esse passo. Por exemplo, você já tem um ateliê que é segmentado, que as pessoas sabem que é nicho, não faz modelagem? Faça um curso de modelagem, vai aprender a modelar para desenvolver sua própria peça. Comprou um projeto de alguém que tem muitas mulheres maravilhosas que fazem projetos lindos. Começa a pensar assim, puxa, mas se eu mudasse a aba desse negócio, eu poderia fazer assim. Mas se eu não, colocasse essa alça aqui, né? nesse lugar, aí, gente, vocês fazem isso, vocês criaram uma peça. Claro. Você cria a sua medida, você cria a sua aba do seu jeito, você inventa um tecido, usa um material testa, né? Usa um material diferente, você desenvolveu uma peça. Então, entenda o conceito para você desenvolver o seu. É esse olhar que está faltando hoje no artesanato. É esse olhar que vai trazer a valorização do artesanato, né? E é isso que eu acho que precisa. Com certeza. É que nem muitas vezes essa questão de ficar nessa zona de conforto, que na verdade não é confortável, de pegar tudo pronto e reproduzir tudo pronto, aquilo no processo e você não consegue desenvolver o processo criativo, entendeu? Sim. E você só consegue se tiver com vídeo, com passo a passo, daquele jeito. Se sair um pouquinho fora, você já não consegue. Já não sabe. Essa liberdade está nas nossas mãos. Tá aí, ó. Só você que... Gente, e todo mundo consegue. Porque eu, quando fui começar a costurar, minha mãe deu a máquina para mim, a minha primeira máquina foi minha mãe que deu e tá aqui comigo até hoje. É a Belinha. Não disfarça. Era uma Singer. É uma Singer e o nome dela, da coleção é Bela. Então eu chamo ela de Belinha. É a Belinha e a Belinha tá aqui.
Eu não tinha ideia de como passava a linha na agulha. Minha mãe morava em São Paulo, essa máquina veio comigo na mudança quando eu saí de São Paulo para Minas. Uhum. E eu falei para uma amiga minha, amiga, pelo amor de Deus, vem aqui em casa me ajudar. E aí ela foi e ficou comigo lá. E aí ela ensinou, e aí ela tirava a linha, põe você, e eu põe errado. E ela tirava a linha, põe de novo, eu pus de novo. Gente, não é fácil. Começar não é fácil. Aí eu aprendi a pôr a linha, e agora encher bobina. Vamos encher a bobina, tem jeito certo, tem lado certo. Não é fácil. Se hoje eu ensino hoje porque eu aprendi bem aprendido, né? Mas eu também não fechei o olhar que eu pode ter um jeito diferente de fazer. E eu sempre uso o exemplo da caixinha de leite. Eu aprendi de um jeito, que era lá cortando o quadradinho. Depois de um tempo, eu aprendi que a gente fazia um traço no meio. Isso. Da quina até a quina, né? Do quadradinho. Porque aí dava pra gente o direcionamento da costura certa. Isso. Depois eu fiz o curso com a Lujaber e eu aprendi que se eu fizer um triângulo no tamanho certo, eu faço uma caixinha de leite. Elas vão ficar, no final, elas vão ficar caixinha de leite e vão. Mas a técnica mudou. Você sabia que tem pelo menos 3 formas de fazer caixinha de leite? E é isso. A gente não pode parar de aprender. Porque a gente vai aprendendo coisa que facilita. É muito mais fácil cortar o triângulo e colocar, eu não preciso cortar nada, eu vou lá e costuro, depois eu faço a caixinha de leite. Então, a gente precisa entender isso. Esse olhar de buscar, de aprender, às vezes de investir num curso pago, porque nem tudo, a gente encontra muita coisa gratuita, mas nem todas as dicas, porque também a gente tem que entender que é o trabalho das pessoas que vivem disso, né? Então, às vezes, a gente mesmo começa a desvalorizar. Ah, mas a outra está cobrando para fazer isso. Mas ela está cobrando porque é o trabalho dela. Você ia trabalhar de graça? Eu não trabalho de graça, não é? Então, a gente tem que ter esse olhar. Ai, muito importante. Nossa, é muito importante mesmo. E assim, como você vai nos dar uma dica, né? Que, assim, é tanta informação e a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou organizar tudo isso na minha vida? Eu tenho que ser empreendedora, mas a Cintia está falando que eu preciso também aprender para não ser uma copista. Não ser uma copista. Então, eu preciso estudar. Mas eu preciso fazer encomenda também. Mas eu também tenho minha casa para cuidar. Ai, meu Deus, tô cheia de coisa para fazer. Muita coisa. Eu socorro. Aonde é que tá o fio da meada para essa organização para eu não me perder no caminho e não ficar sobrecarregada e não cuidar de mim? É muita coisa. Ó, a mulher realmente é muita coisa mesmo. Nós somos maravilhosas, porque, ó, somos. E como é que a gente organiza tudo isso, meu amor? Vamos lá então, gente. Se você tá aí, para um pouquinho, pega uma caneta, pega uma folhinha e aí vamos lá anotar. Eu chamo de organograma das prioridades, tá bom? Quem já me acompanha já ouviu eu falar algumas vezes, mas é mais ou menos assim. Nós vamos pegar essa folha e vamos dividir em 5 colunas, tá bom? 5 coluninhas. A primeira coluna, a gente vai colocar assim, ó, tudo que é urgente e importante. Então, você vai colocar tudo que você precisa fazer e aí você vai escolher se é para o dia, se é para a semana ou se é para o seu mês, tá bom? Comece organizando o dia, que eu acho que é mais fácil, para você entender o conceito e amplia isso para uma programação maior depois, tá? Então, faça isso na sua casa, você não vai gastar. É uma folha e um lápis, uma caneta. Tá. Tudo que é urgente e importante. Na segunda coluna. Ah, tá. Na primeira coluna, urgente e importante. Segunda coluna, tudo que é urgente, mas não é importante. Tá? É urgente, mas não é tão importante. O que seria que é urgente e não é tão importante? Por exemplo, hoje você acordou e você tem que fazer compra, porque se você não fizer compra, você não consegue fazer almoço. É urgente e importante, porque está quase na hora do almoço. Isso é urgente e importante. Mas você também precisa lavar o banheiro. E tem que ser hoje, porque amanhã você vai sair, semana você vai ter coisa para fazer. Lavar o banheiro, por exemplo, é urgente, mas não é tão importante quanto ir no mercado fazer compra. Que é mais importante, sim. Tá? Então, o que é primeiro? Né? Prioridade. Prioridade número 1. Às vezes minha não é a mesma sua, né? Sim, é por isso que cada um vai definir no seu dia o que é importante para si. Se é no seu ateliê, então faça uma para casa e uma para o ateliê. Ok. Tá? E aí defina isso. Tudo que você precisa fazer naquele dia, que é urgente, importante e tem que ser feito naquele dia. Tá? Prioridade número 1.
Prioridade número 2, tudo que é urgente e não é importante. Precisa ser feito naquele dia, mas pode ser feito depois da prioridade número 1. Dá para aguentar um pouquinho, né? Dá para aguentar. Dá para aguentar, Coluna número 3, tudo que é importante, mas não é urgente. Eu preciso fazer, mas pode ser mais no finalzinho do dia, posso passar para amanhã, por exemplo. Tá? Aquela encomenda, né? Que dá para aguentar um pouquinho, né? Sim, que eu tenho mais dias para entregar, enfim, né? Coloca lá tudo na listinha. Coluna número 4, tudo que não é urgente e não é importante. Tá? Vem para a prioridade número 4. Coluna número 5, tudo que é delegável ou adiável. Por exemplo, tem coisas que a gente assume pra gente, mas se a gente ensinar o filho, a filha ou o marido, ele faz. Isso, né? Também que a gente tem que aprender a delegar as coisas, não achar que só você faz perfeito. Isso daqui é pra mim, viu? Só eu faço certo e perfeito e o outro, se fizer, não tá tão bom. Valorizar mesmo que não tá tão bom do outro. A gente precisa delegar, né? Tem que porque delegar, olha, dar responsabilidade, né, para as outras pessoas da casa também. No caso da gente que é mãe, Lu, muitas vezes a gente assume tudo. Por exemplo, a Melissa tem 10 anos e o meu Mateus de 18 foi morar em São Paulo. Ele já fazia comida, ele lavava banheiro, ele ia no mercado. Ele foi morar em São Paulo e isso veio para mim. As minhas atividades, que já estavam reduzidas, né? Que ele já fazia, voltaram para mim. Aí o meu tempo ficou muito mais apertado. Meu marido viaja. Tá em aula online. O tempo que eu tinha, que em tese era para meu ateliê, meu trabalho, ele não é mais meu, porque eu tenho que parar para fazer aula online com o Arthur, com a Melissa e fazer as coisas que antes eram do Matheus. O que eu fiz? Sentei com a Melissa e ensinei a Melissa a fazer coisas. A Melissa tem 10 anos, ela já aprendeu a lavar o banheiro. Sim, Melissa. Foi na primeira vez? Não foi. Não tem jeito. Essa mania de você terminar de comer e colocar o prato na pia, oxe, quem que vai lavar? Já pega, já lava e passa para o corredor, entendeu? É uma coisa que é um hábito que você vai criando. E a criança pode ser bem pequena. O que ela pode fazer? Guardar o brinquedo, dobrar a roupinha do jeito dela, mas começa a ensinar. Porque senão, como se diz, para cada pessoa que é sufocada, tem um que é folgado. Mas muitas vezes é a gente que cria para cada. E nós somos um time, né? Precisa ter uma engrenagem. E a gente acaba se deixando ficar e depois fica triste, sobrecarregada, mas esquece que muitas vezes a gente que plantou isso aí. Sim, por exemplo, o Alex, quando tá aqui, ele trabalha fora, viajando 3, às vezes fica um mês, né? 3 semanas, um mês. Quando ele volta, ele tira 1 dia, 2 dias para descansar e ele já vai. Dessa vez que ele voltou, ele lavou o banheiro para a Melissa. A Melissa fez outra coisa. Então, não pense você, porque o marido trabalha, ele pode ajudar. Pode, claro que ele pode ajudar. Ensina ele a fazer um arroz. Ou ensina ele a fazer alguma coisa no mercado, comprar alguma coisa. Pode, com jeitinho, sorriso no rosto e mel na voz, amor. A gente sabe. A gente sabe. Então, vamos lá. Primeira coluna, tudo que é urgente e importante. Segunda coluna, urgente e não é importante. Terceira coluna, tudo que é importante e não é urgente. Quarta coluna, tudo que não é urgente e não é importante, mas que você precisa fazer. E quinta coluna, tudo que é adiável ou delegável, tá? Se você organizar o seu dia com essas 5 colunas, você vai ter as prioridades de 1 a 5. E vai saber o que é importante fazer hoje. Se fizer para a semana, vai saber o que é importante para a semana. Se fizer para o mês, vai saber o que é importante para o mês. Você precisa entender. Se você colocou na coluna prioridade, urgente e importante, e você não fez, ela se tornou, assim, imprescindível que você faça. E aí, se você começar a atrasar para fazer essas daqui vão começar a subir de coluna. Essa aqui, de repente, que podia ser delegável ou adiável, passou para cá, para a coluna 4, aqui estava 4, passou para 3, aqui estava 3, passou para 2, a 2 para 1, e aí o seu mundo caiu de cabeça, né? Virou de cabeça. Então, toma cuidado com isso. Se você se propôs, determine você um prazo. Eu tenho 24 horas, eu tenho 10 horas, eu tenho 2 dias para resolver isso. E cumpra o seu prazo.
É você que está fazendo a sua atividade, seu cronograma, é você que está colocando o prazo. Então, se encomenda, aumente o prazo de entrega para 20 dias úteis. Isso. 30 dias úteis, não importa. Olha, eu tenho uma demanda muito grande, o cliente não precisa saber que você está com 5 encomendas só, tá? Mas aumenta de uma vez. Olha, meu prazo de entrega é 30 dias úteis. Mas se você conseguir cumprir e entregar com uma semana, você excedeu a expectativa do cliente e você conseguiu resolver a tua agenda. Então, aumenta o prazo de entrega. Né? E não entregou com atraso. Não pode atrasar. No começo eu tinha muita dificuldade com isso, porque o meu tempo não é meu, né? A gente que trabalha em casa, criança, meu marido viajando, é muito difícil a gente dar conta. Mas se a gente começa a pensar assim, organizar o pensamento, eu já acordo, já sei o que eu tenho para fazer no dia. Então fica muito mais fácil. Eu já não preciso mais ir lá e anotar na coluna. Porque minha mente já funciona assim. Minha prioridade hoje é fazer isso. Então fica muito mais fácil com o tempo. Se você fizer isso 21 dias seguidos, no 22º dia virou um hábito. Tá? Já tem uma lei. Você incorporar um hábito, né? 21 dias. 21 dias seguidos. Isso, eu preciso entrar nessa. A pandemia me fez ficar mais cheinha. Que nem o Lucas ontem, a mulher bem tratada. Eu tava na live ontem falou isso. Pegar Covid, tava ótima. Daí peguei Covid, daí tive que parar na academia. Quando eu voltei, passei mal, porque se fica com sequela, né? Daí tudo bem, voltei. Daí quando eu voltei do Covid, tomei a vacina. Porque eu sou da educação, tomei a vacina. Passei mal com a AstraZeneca, meu Deus. Mas fiquei ruim. Daí vou eu parar da academia de novo. Agora voltei hoje. Parabéns. Eu tenho que continuar, precisa. Posso te pedir uma coisa, Cíntia? Claro. Para você fazer ou no seu stories ou fazer uma postagem sobre esse organograma, né? Para eu repostar. E daí as meninas vão fazer isso, salvar essa postagem. Tá bom? Por favor, vocês vão ver isso daí, porque às vezes a pessoa não anotou e ela já vai ver lá no seu story ou no feed, né? Sim. E no meu canal do Telegram também tem essa e tem vários outros planners que eu fiz, ou que eu compartilhei. Eu faço a postagem para você e quem quiser ir lá no Telegram, facilita com Cíntia Tavares. É importante a gente começar a se propor a isso. Né? Não espere segunda-feira, terminou a live, o que eu posso fazer? Vou pegar meu caderno, vou anotar minhas prioridades, vou fazer minhas 5 colunas, vou ver o que dá para melhorar e para a gente não se sobrecarregar. Feito à mão by Carol. Luiz, Cíntia, vocês acham de colocar na agenda fechada temporariamente para poder organizar futuras encomendas? O que você acha, Cíntia, de você colocar de vez em quando assim que a agenda está fechada? Eu acho o seguinte, que pode ser uma estratégia que funcione, mas eu acho que você só deve colocar com a agenda fechada depois que você aumentar o prazo de entrega. Porque se você aumenta o prazo de entrega, na teoria, você não vai ter que fechar a agenda. Mas se você colocar a agenda fechada por, sei lá, no máximo uma semana, isso pode mostrar para as pessoas que elas precisam se organizar para encomendar com você, se você trabalha com encomenda. Você não pode deixar muito tempo. Por pouco tempo, eu acho que pode ser uma estratégia para você se organizar, inclusive fazer as regras do seu ateliê. Mas depois, abra e já diga o seguinte, olha, faça um story ou faça uma postagem dizendo que a partir daquela data o prazo de entrega é tal. E que você está aceitando encomenda programada. Então, a pessoa faz a encomenda com você e aí você começa a atender essas pessoas para elas começarem a serem educadas. Isso. Você tem uma demanda muito grande. Porque você também não aceita quando você vai fazer um tipo de contrato em relação... Que nem você que montou seu ateliê com móveis planejados, tudo a gente tem que saber, né? A gente é tão melindroso quando é para falar, ai meu Deus, será que eu posso, que eu devo? Vou ofender? Não, você mostra um profissionalismo, o jeito que você trabalha funciona. E as pessoas esperam. Eu até falei outro dia numa live, Lu, quando você quer que uma pessoa faça uma roupa para você, você conhece uma costureira assim, que é aquela costureira... tipo assim, de alfaiataria, que é maravilhosa. Ela, às vezes, tem agenda fechada para os 3, 4 meses seguintes.
Você entra em contato e põe seu nome na lista de espera. Quando tiver perto, ela liga. Você não vai? Vai! Porque você sabe que você não você quer vai ser... outro. Sim, então as pessoas esperam e elas vão começando a perceber a sua relevância, a sua importância, entendeu? Então isso é muito legal para você começar a crescer e as pessoas vão começar a perceber, puxa vida, olha só. Gente, essa percepção é da gente. A percepção que primeiro a gente tem e começa a passar para o outro. Sim. É isso mesmo. É bem assim mesmo. Parar de ter medo. Para de ter medo. Não, tá com medo. Eu falo, põe fralda e vai com medo mesmo. Mas assim, encarar isso, mas para isso é um aprendizado. Vai no Instagram da Cíntia, aprende com ela e com tantas outros conteúdos que tem. Tem um monte de gente aqui ensinando coisas maravilhosas. Então, vai aprender com quem sabe, né? E a gente tem que dar muito valor a isso, viu? Por isso que, no momento adequado, invista no seu conhecimento. Para de pegar assunto picadinho por aí e às vezes você até fica perdida, né? Pega de um, de outro, não sabe selecionar, não sabe por onde começar. Invista no seu aprendizado, no seu conhecimento, no seu aperfeiçoamento e capacitação profissional. Que isso é investimento, volta com certeza para você, né? Mas precisa realmente ter essa visão. Verdade. E não se preocupa com quantidade de gente, de seguidor, gente, porque quantidade... Assim, é óbvio que a gente quer crescer e, de uma certa forma, indica a relevância do nosso trabalho. Mas tem muita gente que tem muito seguidor e que, às vezes, nem 10% daquela quantidade compraria aquele produto. Segue por seguir, mas não tem interação. Então, é melhor você ter 100 pessoas e dessas 100 pessoas que metade compre com você, ou que um terço compre com você, ou que realmente apoie o seu trabalho. Às vezes ela não comprou porque ela não pode, mas ela compartilhou sua postagem, ela comentou e indicou você para alguém. Isso daí ela está apoiando também, né? Então incentivem isso também com as pessoas que acompanham vocês. Eu não gosto muito da palavra seguidor, mas eu gosto mais de acompanhar. Eu acho que é estranho falar, tem um monte de gente que me segue. Eu prefiro dizer que são pessoas que estão comigo, ao meu lado, né? Mas até porque a minha visão é outra, né? Hoje eu ensino, então eu entendo isso. Mas a gente precisa mostrar essa segurança para as pessoas que estão perto, né? É importante. Claro. Ai, sim, eu só tenho que agradecer. Ai, foi uma delícia. Eu que eu fico assim... eu não preparo nada com vocês, eu só falo da dica, né? E como que as coisas fluem naturalmente. E quanta inspiração vocês têm. Vocês são, assim, um oceano infinito de inspiração. Todas que já passaram pelo Instagram, todas que ainda vão passar. Graças a Deus por isso. Porque, assim, é sempre no foco que eu observo de vocês ajudar e levar o melhor para o outro. Né? A sua experiência, a sua trajetória, o seu erro, o seu acerto, é sempre para ajudar o outro. E como isso faz a diferença? Muitas de vocês estão aí costurando e assistindo, outras colocando arroz no fogo assistindo, colocando roupa na máquina e assistindo. E isso realmente é que nos fortalece, né? Uma ajudando aqui a outra, vocês comentando e ao mesmo tempo a Cíntia passando tudo de bom dela, assim, gratuitamente, com o coração cheio de amor. Obrigada, viu, minha flor? Obrigada. Foi um prazer, eu que agradeço esse tempo. Vida. Idem. Verdade, Lu. Eu, assim, comecei a acompanhar você depois da Diana, né? Que a Diana falou de você e eu vi uma vez vocês fazendo uma live e achei muito legal. Foi quando a gente começou a ter contato, né? E é muito gostoso. É muito bom descobrir pessoas assim que fazem a gente ir pra frente, né? Eu falo que isso são as madrinhas criativas. A gente precisa de madrinhas criativas na nossa vida, já que a gente trabalha com isso, com artesanato e a costura criativa, né? Então, uma vai dar dicas como você, que dá dicas super funcionais de costura e tudo. Outras vão dar dicas do empreendedorismo, outra vai dar dica de Instagram. Isso. E a gente precisa de pessoas que fazem a gente melhorar em cada partezinha do que a gente precisa, né? Isso mesmo. As meninas estão falando que você é um amor, que você é uma inspiração. Obrigada, gente. Meninas, obrigada de coração. Todas que estão aqui. Obrigada. Estão dentro do nosso coração, porque vocês estão aqui, porque vocês são pessoas especiais, tá? A gente sempre está no momento certo, com as pessoas certas e no local correto. Pode ter certeza que é a gente que precisava que estar juntinho. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada, Lu. Meninas, um beijo. Eu não consegui ver os comentários porque some.
Mas depois deixa lá no perfil da Lu, tá bom? Os comentários, que aí eu vou lá curtir. Isso eu vou lá aí. curiar. Obrigada, Deus te abençoe. Beijinhos, fiquem com Deus, um dia lindo e bom feriado para vocês. Feriado nada aqui, minha filha, tá tudo normal. Ah, é? Beijo, fica com Deus. Beijo, tchau.